Olá, eu sou Júlia Portelinha. Eu sou a Jaqueline Silva. Eu sou a Natane Cavalcante. E eu sou Vitor Cavalari. Somos estudantes do curso de jornalismo da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. O desenvolvimento deste podcast é para fins acadêmicos avaliativos para a disciplina de História do Jornalismo 1. Abordaremos a cobertura e a reação dos principais jornais brasileiros à Comissão Nacional da Verdade, em que analisamos os editoriais publicados entre 2011 e 2014. Abril de 1964. Os primeiros dias daquele mês marcam um gigantesco álbum de família que os jornais e capas de revistas reuniram em favor da deposição do presidente constitucional, João Goulart. Este foi o comportamento do jornalismo brasileiro há mais de meio século atrás. Entre os excluídos dessa lista, apenas 3 se pronunciaram em defesa da Constituição, sendo eles Última Hora, A Noite e o Diário Carioca. Durante 1964, os 2 últimos contavam com poucos leitores, eram desqualificados e, bem dizer, censurados. Os 2 maiores jornais de São Paulo, em público tiragem, foram 2 dos muitos veículos de comunicação que se colocaram a favor da deposição. Jornal O Estado de São Paulo, abril de 1964. Abre aspas. Vitorioso movimento democrático. Fecha aspas. Jornal A Folha de São Paulo, no mesmo dia. Abre aspas. Congresso declara presidência vaga, Mazzilli assume. Fecha aspas. Com a frase Papel Picado comemorou a renúncia de João Goulart, a imprensa disse sim ao golpe que perduraria por 21 anos no poder, marcado por períodos de violência e tortura contra opositores, além de instabilidade política e censura, que pouco tempo depois prejudicou a veiculação desses jornais que apoiaram seu levante. Entrevistamos o jornalista e professor Eugênio Butti, professor titular da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e colunista do jornal O Estado de São Paulo. Butti é especialista em análise da ética jornalística e da liberdade de imprensa. Os principais veículos de imprensa do Brasil apoiaram o golpe militar em editorial. Os jornais só foram fazer uma autocrítica sobre essa posição muito mais tarde. Então, aí surgiu um editorial do Globo, que é importante. Um ano depois vem o editorial da Folha, em que eles dizem que o apoio ao golpe militar foi um erro. A primeira consequência do golpe militar foi sufocar a imprensa de esquerda. Por exemplo, jornais e revistas como Novos Rumos, Semanário e A Classe Operária deixaram de circular imediatamente. O jornal Última Hora, de Samuel Weiner, um veículo nacionalista e apoiador do governo de João Goulart, possuía grande circulação em suas 5 edições regionais: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Foi diminuído e entregue a grupos jornalísticos golpistas. A maior parte dos meios de comunicação apoiou a ditadura e se submeteu às regras da censura. Mas a imprensa liberal conservadora, que deu sustentação direta ao golpe, depois de 4 anos, também veio a conhecer a tesoura da censura do Estado. Mesmo jornais conservadores como o Estado de São Paulo e o Tribuna da Imprensa foram duramente censurados, principalmente a partir de 1970. O Estadão passa com censura dentro da redação. Tem censores que vão da polícia, são policiais, que ficam em mesas dentro da redação, trabalhando no jornal, cortando coisa. E é dessa época que o Estadão publicava ou trecho dos Lusíadas, o épico do Camões, ou trechos de receitas de cozinha. Não tinha o que fazer, o jornal não podia dizer que estava censurado, mas ele tinha que encher aquele espaço. Então eles enchiam com receita de bolo. Era um grito de socorro que estava censurado. A ditadura não utilizou apenas a censura contra os meios de comunicação. Também recorreu à pressão econômica a órgãos e empresas que não aderiram ao regime. Com a maior audiência do país, a TV Excelsior, que era pertencente a um grupo industrial nacional, foi fechada em represália ao apoio que o grupo dava ao governo Goulart. Seus equipamentos e instalações foram entregues à nascente Rede Globo, que, apoiada por capital dos Estados Unidos e por farta publicidade oficial, viria a ser a porta-voz oficial da ditadura. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num
instante nas voltas do meu coração. Mais adiante, o jornal liberal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, arrependido de ter apoiado o golpe e que se tornou crítico do regime, foi fechado e sua proprietária, Niomar Moni Sodré, presa. Essa tensão entre o Estado autoritário de um lado e a sociedade civil em ebulição do outro lado aparece nas páginas dos jornais. Os jornais não eram apenas correios de transmissão dos interesses da ditadura. Havia contradições dentro das páginas dos jornais. Muitos jornalistas de esquerda, que não queriam trabalhar para os grandes jornais comerciais paralisados em suas opiniões e em sua militância política, se organizaram para fundar pequenos jornais. As publicações em formato tabloide, um modelo barato com materiais que iam do humor contra o regime à análise política aprofundada. Assim, nasce a imprensa alternativa. Um movimento que em poucos anos se tornou uma onda incontrolável. Chegaram a existir centenas de jornais, pelo menos 150 mais representativos, que se espalharam desde as metrópoles até os seringais do Acre. Podiam também ser contados às centenas os jornais, revistas, boletins, panfletos, cartazes, produzidos em outros países por exilados e seus apoiadores, em países como França, Itália, Portugal e Estados Unidos. Em 1979, com o recuo da ditadura e a publicação da Lei de Anistia, os líderes da oposição retornam ao Brasil e, com grandes greves de trabalhadores, os partidos políticos se reorganizam. Os movimentos populares se reanimaram e uma rápida mudança ocorreu no cenário político. A nova conjuntura, com cada força política procurando ocupar seu espaço, já não demandava jornais generalistas. Cada partido ou tendência tratava de produzir órgãos de comunicação de massas com suas próprias propostas. A consequência disso foi que entre 1979 e 1981, a imensa maioria dos jornais da imprensa alternativa foi deixando de existir. A grande imprensa que tratou de tomar suas bandeiras e descaracterizá-las, logo recuperou sua hegemonia diante do público. Além disso, uma onda de atentados a bancas de jornal na mesma época, amedrontou os jornaleiros que vendiam publicações de esquerda. Em 64, os principais veículos apoiam. Em 68, quando vem o AI-5, muita gente já critica. E depois vem a censura. Em 1970, é mais ou menos 70, 71, é mais ou menos o auge da repressão. Muita gente morrendo na cadeia, tortura. Um capítulo horrível. A polícia torturava filho na frente da mãe, uma coisa indizível, inconcebível. A ditadura é feita do encadeamento desses momentos. Mas ali é um outro momento. Quem apoia, quem não apoia. Então, analisar o apoio da imprensa à ditadura é analisar o comportamento dos órgãos de imprensa em todos esses momentos diferentes, e as posições vão mudando. Em junho de 1969, escondido sob os olhares do AI-5, surgiu no Rio de Janeiro o Pasquim, semanário de humor político. A publicação era feita por uma equipe de renomados ilustradores, chargistas e jornalistas, como Jaguar, Ziraldo, Milor Fernandes, Fortuna e Tarso de Castro. Vendido em bancas de jornal, era fortemente crítico ao regime e se tornou desde o início um sucesso de vendas. O Pasquim teve o mérito de fazer o povo rir da ditadura. Sofreu bastante com a censura e, em mais de uma ocasião, seus realizadores foram presos. Em determinado momento, toda a redação foi presa. Chegou a vender 200 mil exemplares em meados dos anos 1970. O Pasquim sobreviveu à ditadura, parando de circular só em 1991, já bastante descaracterizado. O jornal O São Paulo, da Cúria Metropolitana de São Paulo, comandada pelo arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, se destacou na denúncia dos atentados aos direitos humanos no Brasil e em países vizinhos. Nem a Igreja Católica, que em princípio apoiava a ditadura, teve a ressalva de não ser censurada. O veículo tinha grande visibilidade, por ser distribuído nas igrejas e comunidades religiosas. Submetido à censura prévia, foi suspenso em junho de 1978. No Rio de Janeiro surgiu em 1976 o Repórter, talvez o mais reverente de todos os alternativos. Defensor dos direitos humanos dos trabalhadores da Baixada Fluminense, navegava pelo sensacionalismo e pela miséria. Chegou a vender 100 mil exemplares
e deixou de circular em 1980, alvo de processos e ataques. O Repórter, 1796. Abre aspas. Nós somos uma geração de jornalistas formados no AI-5, na paranoia. Nós somos o medo. Ele escorre por cada linha que escrevemos e mancha o papel de vergonha. Fecha aspas. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Em 2011, foi criada a Comissão Nacional da Verdade, pela Lei 12.528, com o objetivo de apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Instituída em maio de 2012, quase 30 anos depois do fim da ditadura militar, e somente após 2 anos e 7 meses de trabalhos, divulgou seu relatório final no dia 10 de dezembro de 2014. A comissão tinha como foco principal a investigação de casos de políticos desaparecidos e teve como lema o direito à verdade, à memória e à justiça. O relatório da Comissão Nacional da Verdade foi entregue no Dia Internacional dos Direitos Humanos, pela então Presidente da República, Dilma Rousseff, que foi presa e submetida à tortura no período da ditadura militar. Ouça este comentário do então deputado Jair Bolsonaro, eleito presidente em 2018, exaltando a ditadura. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. A comissão não tem a função de punir nem indicar criminalmente qualquer violador de direitos humanos, mas ela apresenta recomendações para o Estado brasileiro. Este relatório conta com mais de 3.000 páginas em que são apresentados 434 mortos e desaparecidos, 210 vítimas que continuam sem paradeiro e 377 agentes do Estado apontados como responsáveis pela violação de direitos humanos no período entre 1994 e 1988. A divulgação do relatório teve ampla cobertura dos meios de comunicação. E nem sempre houve um consenso entre os veículos em relação à validade política da comissão e à admissão de que houve, de fato, repressão, tortura e assassinato cometidos pelo Estado brasileiro e seus agentes. A cobertura midiática trouxe à tona muitas vozes que acusaram a comissão de ter escutado somente o lado dos perseguidos. O que acontece com a Comissão Nacional da Verdade, em primeiro lugar, não tem muito a ver com a imprensa. É um esforço institucional que se realiza a muito custo. Quem deu a pior cobertura para a Comissão Nacional da Verdade foi justamente o Diário Oficial. Embora isso seja uma ironia, porque o Diário Oficial não faz cobertura, mas tem alguém que não noticiou, é o Diário Oficial, é incrível. Demorou 10 meses para sair no Diário, e era uma comissão instalada pela Presidente da República. Nesse contexto, a comissão foi compreendida como um instrumento ideológico da esquerda diretamente ligado ao governo federal. Um dos maiores êxitos da Comissão Nacional da Verdade foi inserir o tema da ditadura e das violações de direitos humanos em pauta na sociedade. Durante seus trabalhos, diversas comissões foram criadas no Brasil. Calcula-se hoje mais de 300 ativas em todo o país. No dia 16 de dezembro de 2014, a Comissão Nacional da Verdade teve seu fim. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho
vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. A cobertura dos veículos jornalísticos impressos, Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, entre 30 de novembro a 20 de dezembro de 2014, reviveu a memória da ditadura nesses veículos e trouxe muitas polêmicas em torno da Comissão Nacional da Verdade. Na semana anterior à divulgação do relatório final da comissão, os jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo dedicaram algumas reportagens de suas páginas de política sobre os processos da comissão e as expectativas em torno da divulgação do relatório final. Nos bastidores políticos em que se inseriu o evento de divulgação, bem como a antecipação de alguns conteúdos do relatório, articulados a fatos e reportagens sobre a ditadura militar. A maioria das reportagens ocorreu em 11 de dezembro, dia seguinte à cerimônia. Ambos os jornais reservaram a maior parte de seu primeiro caderno para a cobertura do fato. A capa dos dois jornais teve como destaque a foto da Presidenta da República, chorando por ocasião de seu discurso de abertura da cerimônia. Nos textos de capa do dia 11 de dezembro, os dois jornais mantiveram o mesmo teor das manchetes e textos. Versaram sobre o discurso de Dilma, no qual ela nega revanchismo por parte da comissão, sobre a lista de mortos e desaparecidos, sobre a lista de responsáveis apontados pelas violências cometidas durante a ditadura e sobre o fato de os militares contestarem o relatório da comissão. Ambos os jornais eram destaque para o fato de terem ocorrido mortes e torturas cometidas por agentes do Estado. Nesse sentido, a cobertura desses veículos esteve alinhada com o que foi dito nos noticiários televisivos e na internet. No entanto, nesse momento da cobertura, o conteúdo é mais descritivo dos eventos. Já nas edições posteriores ao dia da divulgação do relatório, nota-se a abertura para o debate e para a inclusão das vozes que contestavam a comissão. Em uma das reportagens, houve a seguinte chamada citando o cantor Lobão. Abre aspas. Comissão da Verdade é feita de cínicos. Fecha aspas. A outra é uma chamada de entrevista que também cita o músico. Abre aspas. Cantor diz que criticar a Comissão da Verdade, como ele faz, é o maior tabu da história brasileira. Fecha aspas. Mas as afirmações de Lobão não são vozes isoladas na cobertura dos jornais. Assim como diversas outras instituições, houve notas de júbilo pela investida das forças militares na tomada do poder de forma antidemocrática e tal, em vários setores da sociedade civil. Por isso, muitos falam em um golpe civil-militar e depois uma ditadura civil-militar. No texto presente na capa do jornal Folha de São Paulo de 14 de dezembro, abre aspas. Meu pai levou 25 tiros na cabeça de terroristas de esquerda. Fecha aspas. Nesse exemplo, há a intenção de associar a luta contra a ditadura à ilegalidade. Ainda mais, há uma tentativa de relacionar a esquerda aos desvios das leis. Algo similar às falas de Lobão que associam os membros do Partido dos Trabalhadores a marginais do partido, abre aspas, mais corrupto da história, petralhas, ou que se referem à presidenta como terrorista, em menção a seu passado de luta política. Nesse contexto, a violência e o terrorismo de Estado, relatados pela comissão, são associados também aos que lutaram contra a ditadura, identificados de forma redutora como a esquerda. Essa associação contesta a validade do relatório, acusado de parcial. Ao visibilizar os atingidos pela esquerda, o jornal Folha de São Paulo contribuiu muito para desqualificar tanto a luta de resistência contra a ditadura quanto a Comissão da Verdade. Esse sentido é reforçado com o uso de termos como, abre aspas, terrorista de esquerda, fecha aspas, e da expressão, abre aspas, morto com 25 tiros na cabeça, fecha aspas, o que produz uma ideia de barbárie, irracionalidade e uso descabido de violência por parte dos opositores do regime.
Ao não contextualizar os acontecimentos retratados, o jornal esconde fatos e impede uma leitura reflexiva do conteúdo. Afinal, a vítima que, abre aspas, levou 25 tiros na cabeça, fecha aspas, era o empresário Henning Albert Boyesen, fundador da Ultragaz e diretor da Fiesp, apontado como financiador de aparelhos de repressão e de tortura. Essa relação entre resistência à ditadura e terrorismo aparece também no editorial do jornal Estado de São Paulo, do dia 11 de dezembro. Abre aspas. Mas que ninguém se surpreenda, pois estava claro desde o princípio que todo esse processo sujo resultado é o relatório, ora entregue pela comissão. Tinha o objetivo de reescrever a história daquele período conforme uma narrativa que não só ignora os crimes da esquerda amada, como a transforma em mártir da democracia. Entre os 7 comissários estavam, por exemplo, uma psicanalista conhecida por sua aguerrida militância petista e uma advogada que defendeu Dilma durante a ditadura. Não eram acadêmicos preocupados com a exposição exata de acontecimentos históricos, fecha aspas. Sobre o Pacto Nacional, ambos os jornais deram destaque ao fato de Dilma, em seu discurso, ter dado sinais implícitos de não pretender lutar pela revisão da lei da anistia, que leva à interpretação de que tanto repressores como reprimidos foram anistiados. A abertura política, a anistia, ela envolvia um pacto, que é um pacto ruim, que mais ou menos dizia, a gente não mexe mais nisso, vamos botar uma pedra em cima desse assunto e tocar a vida para frente. E a Comissão Nacional da Verdade queria saber o que aconteceu na Casa da Morte, queria saber o que aconteceu no Araguaia, quem matou o deputado Rubens Paiva. São vários casos. Seguramente, o que a nossa Comissão da Verdade no Brasil apresentou foi menos do que outras comissões da verdade em outros países apresentaram. Segundo a cobertura dos jornais, o motivo de a presidenta ter dado a entender que não pretendia revisar a lei é porque o governo federal busca a reconciliação das forças políticas nacionais. Nesse ponto, os jornais querem reforçar a noção de que o Brasil é um país harmonioso e, assim, a luta pela justiça é desnecessária, uma vez que, abre aspas, o passado faz parte do passado, fecha aspas, conforme defende o editorial da Folha de São Paulo de 12 de dezembro, intitulado Página Virada. Abre aspas. Comissão da Verdade conclui trabalho. Tempo de violência política precisa ser conhecido e debatido, mas foi a anistia que possibilitou superá-lo. Por mais que seus efeitos possam ser repugnantes do ângulo humanitário, sobretudo para os atingidos pela violência ditatorial, a anistia irrestrita é um dos pilares sobre os quais se apoia a democracia brasileira. Fecha aspas. Mesmo com essas informações, a estrutura jornalística é passível de contradições e aberturas. Em ambos os jornais, devemos mencionar a presença de opiniões defendendo a validade da comissão e da memória como instrumento político e de educação em direitos humanos, como a coluna assinada por Eugênio Butti. O Estado de São Paulo. Butti argumenta sobre o relatório final da comissão. Abre aspas. O país tomou posse oficial de sua memória mais traumática e não tem como fingir que não sabe. A tese dos crimes do outro lado já não se sustenta. Fecha aspas. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Mais de 45 anos após o fim da ditadura militar, a imprensa brasileira enfrenta novamente a repressão e a censura. De acordo com a Classificação Mundial de Liberdade de Imprensa,
Em 2020, o Brasil caiu para a 107ª posição entre 180 países e ficou atrás de nações como Líbano, Montenegro e Moçambique. Mas o governo não precisa mais de uma lei de censura para desmoralizar a mídia jornalística. O uso das redes sociais para espalhar fake news, boicote de verba e constantes ataques aos principais jornais e seus jornalistas são o novo AI-5 de Bolsonaro. O poder que ficou estabelecido em Brasília, ele não se permite descanso na tarefa de atacar a imprensa, atacar as empresas jornalísticas e atacar jornalistas individualmente, inclusive jornalistas mulheres, de preferência jornalistas mulheres. Ouça a seguir ataque direcionado do presidente Jair Bolsonaro sobre a jornalista da Folha Patrícia Campos de Mello. E logo em seguida, outras situações em que o presidente proferiu palavras contra a profissão jornalística. Ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de ser homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. É uma patifaria. Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca. Cala a boca. Após envolverem-se em escândalos de rachadinhas e lavagem de dinheiro, a família de Bolsonaro tentou ao máximo abafar o caso na mídia. No começo de setembro de 2020, houve o caso do parecer da juíza Cristina Serra Feijó, que proibiu a TV Globo de exibir documentos ou trechos de peças relacionadas à investigação das rachadinhas no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Outro fator que preocupa o futuro da democracia brasileira é o apoio do presidente à ditadura militar. O presidente e sua família não exaltaram apenas uma vez, mas várias vezes o regime. Mesmo assim, em 2018, os eleitores julgaram que, uma vez no poder, Bolsonaro não tornaria a flertar com o autoritarismo. Apesar de atualmente os principais jornais se posicionarem, no geral, como oposição, há quem aponte a influência da mídia na eleição do atual presidente, assim como ajudaram na formação de opinião do povo em 1964. Em uma coluna intitulada, abre aspas, meia culpa, meia máxima culpa, fecha aspas, o editor-chefe do Valor Econômico defendeu que os jornalistas também não deveriam fugir de suas responsabilidades quanto às ações tomadas que culminaram na presidência de Bolsonaro. O jornalismo, atento aos fatos, deveria ter investigado melhor essas conexões da candidatura Bolsonaro com essa causa. Era uma candidatura estranha à democracia, que já prenunciava aquilo que nós iríamos saber em seguida, que era uma força que se cacifou por meio dos processos democráticos, chegou ao poder por meio de uma eleição democrática e, uma vez instalado no poder, uma força que investia contra a própria democracia pela qual tinha sido eleita. Nós só temos uma democracia porque a sociedade brasileira se organizou e celebrou um pacto de rejeição da tortura, da censura e do autoritarismo. Portanto, existe um não que é a pedra fundamental da nossa democracia. Esse não é não ao regime autoritário, não à ditadura militar, não à tortura. E em cima desse não, nós celebramos uma nova Constituição, que é a Constituição de 88. E antes de encerrar, a gente volta a se referir à entrevista de minutos atrás com o candidato Jair Bolsonaro. Você deve se lembrar, ele fez menção a 1964. O Grupo Globo emitiu a seguinte nota a respeito. Eu vou ler agora. Abre aspas. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que Roberto Marinho, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, apoiou editorialmente o que chamava então de Revolução de 1964. É fato, não somente o Globo, mas todos os grandes jornais da época.
O candidato Bolsonaro esqueceu-se, porém, de dizer que, em 30 de agosto de 2013, o Globo publicou o editorial em que reconheceu que o apoio editorial ao golpe de 1964 foi um erro. Nele, o jornal diz não ter dúvidas de que o apoio pareceu aos que dirigiam o jornal e viveram, aquele momento, a atitude certa, visando ao bem do país. E finalizava com essas palavras: à luz da história, contudo, não há por que não reconhecer hoje, explicitamente, que o apoio foi um erro, assim como equivocadas foram outras decisões editoriais do período que decorreram desse desacerto original. A democracia é um valor absoluto e, quando em risco, ela só pode ser salva por si mesma. Fecha aspas. As fontes documentais utilizadas para a construção deste podcast são dossiês da Comissão Nacional da Verdade e podem ser encontradas no site cnv.memoriasreveladas.gov.br. Documentos, relatos e artigos do portal Memórias da Ditadura, também disponíveis no site memoriasdaditadura.org.br. Editoriais do jornal O Estado de São Paulo e do jornal Folha de São Paulo, bem como dos demais jornais citados ao longo deste.